E eu vou começar perguntando a eles, afinal, gente, o que é auto-isolamento? A gente está fazendo isso certo? E o que tem que fazer quando você testou positivo para a Covid-19, mora com outras pessoas? O que você tem de fazer imediatamente? Agradeço o convite e fico feliz de estar aqui. Então, o que é o auto-isolamento? O auto-isolamento é uma pessoa que manifesta sintomas ficar em casa isolada e não ter contato com outras pessoas para reduzir a possibilidade de transmissão do vírus para a sociedade em geral, né? E isso é diferente da quarentena, que é outro termo que se confunde, que é quando a gente coloca pessoas que não têm sintomas, mas que tiveram contato com um caso confirmado ou suspeito, também de forma a se isolar para reduzir o risco de transmissão, caso essas pessoas acabem desenvolvendo sintomas depois. E uma terceira coisa que é o distanciamento social, que é um outro termo, que são regras e restrições que são definidas para a sociedade como um todo, como medida de reduzir o risco de transmissão também de outras formas, mas não necessariamente dentro de casa, né? E, de certa forma, acho que esses três termos estão sendo usados, até mesmo pelo governo, de forma comum, que mais confunde do que ajudam a população a entender o que tem que ser feito. Perfeito, eu vou ouvir agora o professor Júlio sobre essa questão do auto-isolamento, partindo dessa pergunta. Meu teste deu positivo, o que eu faço imediatamente? O que eu faço com a minha família? O que eu faço com as pessoas com as quais eu estive? Primeiro, é importante, no momento que você tem sintoma, independente de teste, né? Nesse momento de circulação importante do coronavírus, a maioria dos quadros respiratórios, 85%, 90% dos quadros respiratórios, serão o SARS-CoV-2. Então, assim, você não precisa aguardar os testes para tomar as medidas relativas ao auto-isolamento, que é uma medida muito importante. Primeiro, você deve contactar todas as pessoas que você teve contato por mais de 15 minutos, a uma distância menor de 2 metros, 2 dias antes que você apresentou o sintoma, e até 10 dias depois, se você apresentou o sintoma depois de muito tempo. Se não, até o dia que você fez o auto-isolamento, né? Então, a primeira coisa é todo mundo saber que você apresenta sintomas que são sugestivos de Covid, que são quadros gripais, podem ser leve, pode ser grave, e que essas pessoas podem, se apresentar esse sintoma, pode ser Covid também. Então, todo mundo tem que estar bastante informado. É importante que essas pessoas também, de alguma forma, observe a presença de sintoma, né? Porque é essencial que elas identifiquem que, se apresentar sintomas, também dispare essa cadeia de eu estou doente, eu vou ficar em casa, eu vou permanecer em casa. Então, isso é super importante para a gente conseguir parar a transmissão da doença. O auto-isolamento é isso, né? E existe muita dificuldade das pessoas entenderem, né? Porque o que acontece? As pessoas ficam aguardando o exame, e mesmo o RT-PCR, que é um exame de eleição para fazer o diagnóstico do Covid-19, em muitos lugares, inclusive no sistema privado de saúde, ele demora mais de 5 dias, por exemplo. E você perdeu a oportunidade de evitar uma transmissão, de interromper essa cadeia de transmissão. Doutor Ricardo, essa questão que o professor Júlio acabou de falar é importante. Ele falou 10 dias sem sair para suas atividades habituais. No início da pandemia, a gente ouvia falar em 14 dias. É consenso que com 10 dias eu já posso retomar as atividades? Ou é indicado fazer um novo teste, esperar mais tempo? Varia de pessoa para pessoa, ou a gente já tem uma evidência de que os 10 dias são o prazo suficiente? Para alguém que manifesta sintomas, vamos começar aí, pessoa que está com sintomas, né, compatíveis com sintomas de Covid, tá, e não está hospitalizado, portanto, os pacientes leves ou moderados, esses pacientes praticamente não são infecciosos, não transmitem o vírus depois de 10 dias do início dos sintomas. E, portanto, daí que vem a recomendação de que se você tem sintomas, você deve imediatamente se isolar, né? E esse isolamento deve acontecer por pelo menos 10 dias.
né? E essa é a base da recomendação. Os 14 dias da recomendação, ela vem, atualmente, mantém-se 14 dias para outra situação, que é quando você teve contato com alguém que é um caso confirmado. Nesse caso, você deve se isolar e ficar em quarentena por 14 dias, porque aí você está incorporando tanto o tempo de incubação do vírus, de começar a manifestar sintomas, até você poder sair desse isolamento. Caso, nesses 14 dias, você desenvolva sintomas, aí o seu período de isolamento será 10 dias a partir do início dos sintomas. Portanto, nessa situação, pode ser até que você tenha que ficar isolado por mais do que 14 dias no total. E aí também tem muita dúvida, professor Júlio, sobre como se dá esse auto-isolamento. Tem gente que acha que está em auto-isolamento, mas pode brincar com o filho, pode cumprimentar a mulher, pode jantar com a família, e aí já não estamos mais falando em auto-isolamento. De um modo bem prático para a pessoa poder seguir na casa dela. Eu manifestei o sintoma antes mesmo do teste, o que eu faço? Você pode fazer no seu ambiente domiciliar, se for possível. A gente sempre tem que colocar isso, Vera, porque a gente tem comunidades carentes que às vezes só tem um dormitório, né? Às vezes não chega água nessas comunidades carentes. Então é muito difícil a gente fazer um isolamento tão restrito, principalmente na condição social que a gente vive no Brasil. Mas quem puder ficar no seu quarto, né? Manter uma distância razoável dos seus entes familiares, no sentido de evitar um contato muito próximo. E se esse contato eventualmente existir, sempre com o uso de máscara, sempre com a higienização das mãos adequadas e principalmente para o grupo de risco. Geralmente o que eu aconselho para os pacientes é o seguinte: se você tem uma suspeita de Covid e mora com alguém do grupo de risco, talvez seja o momento de colocar essa pessoa do grupo de risco em outro domicílio, por exemplo, na casa de outro filho, né? Na casa de um sobrinho, de uma tia, durante esse período, né? Para evitar justamente a transmissão. Dentro do domicílio é muito difícil você evitar uma transmissão. O vírus, como foi comentado aqui, ele transmite muito intensamente por aerosol, então fica muito difícil no seu domicílio, nas condições sociais do Brasil, a gente evitar completamente essa transmissão. Então a orientação que eu dou é cuidado com o grupo de risco, tente isolar o grupo de risco, e realmente não saia de casa no sentido de transmissão. Lógico, é importante ressaltar, quando a gente fala assim, fique em casa, né, Vera? É importante ressaltar que os pacientes podem evoluir com um quadro mais grave. É importante que esse fique em casa seja acompanhado de um monitoramento, principalmente em relação à saturação, que é o oxigênio no sangue. Porque se o paciente evoluir com qualquer gravidade, ele deve sim procurar o hospital, ele deve ser monitorado, e se qualquer condição seja identificada de necessidade de oxigênio suplementar, ele deve imediatamente ir para o estabelecimento de saúde. Eu vou pegar a partir daí, Ricardo. Afinal, nos outros países, aí, por exemplo, na Inglaterra, em países que têm recomendações mais claras, não essa bagunça, essa história de procure logo um médico, tem algum lugar que está fazendo dessa maneira? Olha, Vera, eu desconheço, né? Eu posso falar das recomendações aqui do Reino Unido, da recomendação do CDC americano, mas a recomendação é bem clara. Se você tem sintomas, fique em casa. No primeiro dia de sintomas, nos primeiros 2 dias de sintomas, é quando você está mais infeccioso, quando a carga viral está mais alta. Então, esse é o período de maior risco de uma pessoa entrar num ônibus para chegar até uma unidade básica de saúde, para ficar numa fila, para ter uma consulta. Olha quantas pessoas entraram em contato com você, o tamanho da transmissão, da cadeia de transmissão que aconteceu, e para quê? Porque precocemente a gente sabe que ainda não há nenhum tipo de tratamento ou medicamento que vai alterar a evolução da doença, né? A grande maioria dos casos, a enorme maioria dos casos, vai ter uma evolução benigna que precisa ser, apenas os sintomas precisam ser tratados, e isso as pessoas podem fazer em casa, com paracetamol, com ibuprofeno, né? E apenas tratando a febre e aguardando
os sintomas passarem, né? O que as pessoas precisam saber são os sintomas de gravidade, que no caso de falta de ar, de alteração de consciência, está muito sonolento, está extremamente cansado, que aí sim precisa procurar um serviço de saúde. Mas a recomendação é bem clara: ligue antes, né? Ligue para o sistema de saúde, converse com o atendente, explique a situação, tá? Para ver da melhor forma como isso pode ser feito. O que a gente pode dizer é: não saia de casa imediatamente, porque isso você só está piorando tanto para você quanto para outras pessoas. Como que a gente está hoje no Brasil em relação a testes e por que a gente não pode se pautar só por eles para tomar as outras medidas? O Brasil é um dos países que menos testa, né? Isso já vem desde o início da pandemia. E mesmo os estados mais ricos, né, apresentam dificuldade de testagem, não nesse momento em termos da sua oferta, mas no tempo oportuno para o seu diagnóstico. E por isso que esse tema de auto-isolamento é super importante, né? Porque se você não consegue entregar um resultado em 48 horas pós-coleta, que é o ideal, entendeu? Para você realmente entender que o teste vai ajudar nas medidas de isolamento, ou seja, você conseguir separar quem tem Covid e quem não tem, fica muito difícil e aí reforça mais a ideia do auto-isolamento, porque isso a gente não conseguiu no Brasil, entregar um teste em 48 horas. Mesmo em São Paulo, a média é 5, 7 dias. Na região norte é muito pior. E isso se deve às características do RT-PCR. Ele não é um teste point of care. Definitivamente ele não é. Você precisa coletar um swab, você precisa de uma rede logística nesse país continental que nós temos, com diferentes condições sociais e de transporte. Eu visitei o Amazonas recentemente. Imagine um barco chegar até Manaus. Manaus é o único lugar que faz RT-PCR lá no LACEN. Imagine o tempo que leva para isso, né? Então, se a gente baseia o nosso contact tracing, que é a busca de contatos, o nosso isolamento em teste, a gente vai falhar porque a gente não entrega em tempo oportuno esse teste. E porque a gente sempre teve uma rede bastante complicada, rede logística, para fazer a parte pré-analítica, de envio do exame. Nossa capacidade de teste sempre foi baixa, agora melhorou. E o próprio característica do RT-PCR, isso está sendo discutido nos Estados Unidos, né? O próprio artigo que eu encaminhei, que saiu essa semana no New England como perspectiva, diz isso, né? O RT-PCR ele não ajuda por conta dessa questão de time. Então, assim, é importante a gente realçar e ressaltar esse impacto do auto-isolamento, do cuidado. É uma atitude de empatia se você se isola no primeiro sintoma. Você não precisa justificar que eu marquei o teste, demorou 3 dias para eu marcar o teste, agora tem mais 5 dias eu aguardando o resultado. Enquanto o resultado não sai, eu vou estar aí circulando. Vou para o bar, vou para o restaurante, vou tocar minha vida normal. Se o resultado está positivo, aí eu me isolo. Perdeu a oportunidade de realmente quebrar essa cadeia de transmissão. Ótimo. Ricardo, tem muita gente perguntando aqui no nosso chat o day after, né, do auto-isolamento. Pessoa que fez o auto-isolamento e ela acha que ganhou o passaporte livre para a vida de antes. O auto-isolamento, ele é independente do teste. O auto-isolamento ocorre baseado na presença dos sintomas, né? E o teste sendo positivo ou negativo, você vai continuar o isolamento pelos 10 dias do início dos sintomas, mesmo que o teu exame seja negativo. Para complicar mais as coisas, em grande parte do país, os testes de Covid são os testes baseados em anticorpos, que são aqueles que da ponta do dedo, né, com sangue da ponta do dedo. E esses testes são extremamente complicados de se usar na prática clínica, e a gente ainda não tem um protocolo de como usar esse teste na prática clínica. E, portanto, eles não servem para você poder afastar alguém de uma possibilidade de auto-isolamento. E a outra coisa que é interessante é a questão de que se há uma pessoa com sintomas num domicílio, todas as pessoas daquele domicílio também precisam entrar em isolamento. A pessoa que está com sintomas se isola por 10 dias, enquanto os domiciliares, supondo que eles não tenham sintomas, se isolam por 14 dias. E como eu mencionei anteriormente, se algum deles desenvolver sintomas, então ele se isola por 10 dias a partir do início dos sintomas. Muito importante isso que você falou, porque eu já vi muita gente com um parente em casa e que ele fala, não, eu tô saindo porque o meu marido ou a minha mulher
está com Covid, está no quarto, então eu que estou saindo para fazer tudo e continuo levando uma vida normal, portanto, não se está fazendo isolamento nesta residência, né? Júlia, a gente falava também nos preparativos para essa live sobre a falta de protocolos e de uma orientação clara do Ministério da Saúde a respeito do autoisolamento e dessas regras, quantos dias, de que forma, de que maneira. O Ricardo tinha trazido para a gente, para a nossa discussão, um estudo da Universidade de Oxford, onde ele também atua, que 95% dos brasileiros demonstram algum tipo de dúvida ou algum tipo de desconhecimento sobre a questão do autoisolamento. O que a gente podia fazer, o que as universidades brasileiras, governos estaduais, prefeituras e governo federal para melhorar esta parte específica que tanto vocês quanto a Natália disseram é tão importante no combate à Covid-19? Primeiro, reforçar realmente a mensagem que o isolamento parte dos sintomas e não do diagnóstico, né? Então, assim, isso é super importante. Existe uma falsa sensação que você não tem a doença se você não tem um teste positivo. Isso é importante. Eu acho que o teste em si, o que ele ajuda? Ele ajuda, por exemplo, ao longo do período que você tem sintomas, principalmente para a população que precisa realmente retornar suas atividades, entender que ele não tem sintoma e ele tem um teste negativo, por exemplo. Se você tem sintoma, nunca que você vai deixar de se auto-isolar. Como a gente falou, né, após o contato, esse sintoma ele desenvolve nos primeiros dias. A média de início de sintomas são 5 dias após um contato e após essa infecção. Isso ele é bem característico do vírus, já tem estudos mostrando bem essa característica. Então, assim, o teste em si, ele não auxilia muito no sentido da interrupção da transmissão, principalmente nos sintomáticos, né? Talvez o teste possa ajudar nos contactantes assintomáticos, que desejam retornar às atividades mais precocemente. Então, é uma questão pontual. Eu acho que no Brasil, né, eu acho que é super importante, é um tema bastante adequado estar discutindo isso. A gente discutiu tanto a nossa deficiência de ofertar teste, e isso foi batido tanto na mídia, e o Brasil tem deficiência mesmo, a gente tem subnotificação, a gente não diagnostica adequadamente a doença, só os casos mais graves, que a gente perdeu o foco no sentido do isolamento, baseado nos sintomas. Então, a gente ficou discutindo só teste, a população incorporou isso, que era necessário ter teste para se isolar, e deixou de lado o isolamento baseado nos sintomas. Para o indivíduo, o teste não é uma coisa tão importante. O teste é importante para a sociedade, para o sistema de saúde, identificar e fazer o rastreio dos contatos, que, por sinal, poucos locais do Brasil estão fazendo, né? E para ter uma ideia de estatística, de progressão e tudo mais. Mas para o indivíduo em si, o fato do exame do teste ser positivo ou negativo não vai mudar muita coisa, porque esse paciente vai melhorar sozinho em casa, e caso ele piore, ele vai para o hospital. E no hospital, nenhum médico vai deixar de tratá-lo como Covid porque o teste foi negativo. Os médicos estão cientes que a chance de um falso negativo é relativamente grande. Portanto, não dependam do teste, não botem todas as fichas no teste. Tá? O importante é reduzir a transmissão, ficar em casa. Ricardo, tem muita gente falando aqui da coisa da carga viral, e pacientes que mesmo depois do período prescrito aí de autoisolamento ou de isolamento, mantêm uma alta carga viral. Eles ainda transmitem? Por que algumas pessoas mantêm essa carga viral por mais tempo? Eu acho que quando as pessoas estão falando em carga viral, o que eles querem dizer é que o teste RT-PCR continua a ser detectável. Né? Sim. Que significa que você ainda tem material genético do vírus sendo detectado. Olha, o que a gente sabe hoje em dia é que os pacientes podem fazer um tempo prolongado de detecção do material genético do vírus sem que eles estejam realmente infecciosos. Né? Portanto, mais ou menos ali na metade de junho, começo de julho, se mudou o protocolo para se retirar essa ideia que você precisava fazer um novo teste para poder sair do isolamento. Né? Então, a princípio, não se preocupem em relação a isso, façam o teste, se tiverem acesso ao teste, façam o teste
para diagnóstico, tá? E não precisa ser feito um teste posteriormente para saída do isolamento. Você ter RNA detectado, a dita carga viral, não significa que você está transmitindo, né? Não significa que tem vírus viável, né? Então, isso é importante diferenciar. A técnica de RT-PCR, ela amplifica esse RNA, né? Ela faz um cDNA e amplifica isso. Então, saindo da parte técnica, quer dizer, você está detectando partículas de RNA, não necessariamente vírus viável, que podem estar relacionados a uma possível transmissão. A gente sabe também que quanto mais graves forem os sintomas, maior a chance de você ficar com RT-PCR positivo. Então, assim, para os casos leves, que não necessitou internação hospitalar, não necessitou internação em UTI, o que a gente sabe é que essa carga viral não tem uma relação direta com a cultura viral após 6, 7 dias, né? Você não tem mais cultura positiva do vírus, você não está transmitindo mais a doença. E por isso que reduziu de 14 para 10, por conta dessas novas evidências que foram saindo ao longo do tempo. É tudo muito novo, isso a gente vai aprendendo com o tempo, então essas mudanças, elas são necessárias, essas adaptações, elas são necessárias, mas o mais importante é que a gente use o RT-PCR para o diagnóstico precoce, né, da doença, porque isso ajuda, reforça, entender a dinâmica da doença, e que realmente, nesses casos leves que não necessitou internação, como o próprio Ricardo falou, não é necessário ficar repetindo o RT-PCR. Perfeito, acho que a gente esclareceu algumas coisas importantes aqui em relação a essa questão do autoisolamento, então eu fico com a mensagem que é isso, não é questão de pós-teste, é uma questão preventiva, é o sintoma que vale e não o teste. Então, a partir dos sintomas, você tem de adotar o autoisolamento como uma atitude de empatia e de cuidado com o próximo e com a sociedade como um todo. Agradeço muito ao Ricardo e ao Júlio, agradeço a quem esteve com a gente até agora, também a Natália pelo convite, e devolvo a bola para ela para a continuação dos nossos trabalhos aqui. Obrigada, gente.